Então, essa questão de consciência de classe, ela tem que ser trabalhada também na escola. As pessoas têm que ter consciência que eu estou trabalhando porque eu preciso, porque eu quero, eu sou assalariada, eu sou trabalhadora igual o pai do meu aluno, a mãe da minha aluna, eu sou igual a eles, né? Eu posso ter melhorado um pouquinho as minhas condições de vida, mas eu não estou diferente deles, né? Quando surgiu a proposta de fazer um movimento aqui no Grajaú, né, dos profissionais de linha de frente, né, que aí culminou quando o Grajaú faz assim, foi bem a época, né, que eles estavam fechando os CCAs, foi no foi no governo Dória, né? Ele entrou na prefeitura e já começou a fechar os centros de convivência da criança e do adolescente, CJ, tal. A Sônia, que era a Sônia, não, Soraya era uma coordenadora de CCA aqui do Grajaú, pediu socorro, falou: gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? E a primeira coisa que a gente foi fazer um evento, mostrar que serviços são esses que tem no território, qual a potência, né? E quanto que a comunidade ficou maravilhada, né? Das atividades. Tinha gente que não conhecia o CCA, não conhecia a escola, né, de atividades da escola, não conhecia o que era um CJ, o Centro de Cidadania da Mulher, né, o próprio Conselho Tutelar, porque eles têm uma imagem de o Conselho Tutelar vem para punir, prender e tal, e trouxemos lá um diálogo, né, a própria Maria Villani, do CAPES, foi fazer uma fala sobre a questão da cultura na região, o Daniel Alexandrino falando do sarau, enfim, trouxemos muitas pessoas e começamos a fazer esse movimento também né, de diálogo para uma formação mesmo da comunidade, para a comunidade fazer a sua defesa. E assim, tá culminando aí num retorno de um diálogo para a gente retomar essa conversa toda, porque a gente percebe o quanto essa comunidade está abandonada e o quanto que ela está batendo, sim, no muro da escola, lá na porta da escola, na pandemia. Né? A MF Padre José Pegoraro fez uma campanha maravilhosa aí de doação de cesta básica, professores doando salário, conseguindo aí junto com funcionários, com os coletivos. Lá no João da Silva também a gente movimentou. O Grajaú fez assim, fez um trabalho belíssimo, né? Aqui na ocupação do Anchieta. Enfim, tem muita coisa, só que assim, a gente não dá conta dessa questão, né? Da fome, da exclusão social. Então, a gente precisa também transpor os muros da escola, que eu acho que é um dos pontos que você está tocando, que é muito importante, do professor que chega na escola, vou dar minha aula e ponto final, acabou. Não funciona assim. Né? Não funciona assim, porque naquela comunidade tem uma determinada demanda e que precisa ser pelo menos ouvida, né? Essa mãe, por exemplo, essa aluna, né? Se não é escutada por você ou essa mãe não tem essa escuta, é uma vida a menos. Você está perdendo ali uma vida, né? E assim a importância que tem, né? Nós como atores sociais de engajamento, de trazer essa questão da luta. Não é uma luta para dizer assim, ó, partido A, partido B, ninguém está falando de partido, mas está falando de uma situação social no país que se arrasta a longas décadas e que precisa ser... E uma posição, né? De que lado você está, né? Isso. É uma posição. Assumir uma posição. De que lado eu estou. E estar em cima do muro também é estar num lado, né? É também estar numa posição, né? E eu lembro de uma formação que o ICT promoveu, você e o Diego começaram lá uma provocação de uma formação de entender, né? De entender que momento que eu estou da história, quem sou eu, né? Para onde que eu posso caminhar. E é uma coisa também que eu me lembrei, Marcelo, assim, que eu acho que as escolas também deviam intensificar mais isso, né? Que é se unir à universidade, que é trazer a universidade para dentro da escola, né? Essas pessoas que vão para uma universidade pública, elas têm um compromisso com a sociedade. Ela estudou numa universidade pública, ela fez mestrado, doutorado, o que quer que seja, só fez a graduação, não importa. Ela tem um compromisso com a sociedade,
porque é uma universidade pública paga pelo povo. E se ela estudou numa universidade pública paga pelo povo, de que forma ela vai devolver isso? Então, assim, a escola tem que criar espaços para receber essas pessoas que queiram desenvolver projetos na escola. Né? A gente teve lá no Pegorário, com o pessoal da FAO, da arquitetura, lá da USP, a gente teve uns projetos bem interessantes com ele. A gente teve com a Angélica, quando ela trouxe também o pessoal da universidade para aquele projeto Design for Change, que escola é essa que eu quero, né? Qual é o meu sonho para essa escola, e a gente foi construindo assim, aqueles sonhos, né? O realizar daqueles sonhos com a moçadinha. A rádio na escola, quando a gente fez assim, esse do rádio eu achei assim um projeto bárbaro, foi do mandato acho que foi da Marta Suplicy, né? Ou do rádio? Foi da Irundina, foi da Marta. Foi da Marta. Sim, já foi na Marta, que é o Educomunicação, né? Que as escolas receberam o equipamento de rádio e tiveram depois treinamento o ano inteirinho, um ano, acho que era todo sábado, durante um ano, a gente tinha esse treinamento, eram 10 pessoas de cada escola, eram professores, funcionários, alunos e comunidade. 10 pessoas... Hoje é chamado de imprensa jovem, né? Imprensa jovem hoje. Isso. Naquela época era rádio na escola, depois virou Educom.rádio. Educom, né? isso. E que era com o pessoal da ECA, da Escola de Comunicação e Arte da USP. A gente teve, assim, uma formação excelente. E os alunos aprenderam a fazer programas de rádio, aprenderam a fazer a vinheta do programa, as caixas de som iam para a sala de aula, e a gente gravava o programa com antecedência e depois colocava no aparelho, né, para aquele programa ser ouvido nas salas de aula. Eram 10 caixas de som, e aí o professor que quisesse utilizar aquele programa para sua aula, levava a caixa para a sala de aula, subia a anteninha lá, e os alunos ouviam o programa de rádio, né? E isso foi depois se aperfeiçoando. A imprensa jovem hoje não trabalha só com a questão do rádio, agora está no laboratório de informática, né? O projeto. Então, trabalha com escrita, trabalha com as redes sociais, é um leque, né, de opções de ação com a comunicação educativa, com a educomunicação, né? Eu acho isso também bárbaro, isso as escolas não podiam deixar morrer, né? Porque é a forma da escola, inclusive, de divulgar esses projetos e divulgar pela boca dos alunos, são eles que estão falando do projeto que eles ajudaram a construir, né? Isso tem uma riqueza imensurável, né? Então, acho que essas duas questões, de envolver o aluno no projeto, dele estar à frente do projeto, e trazer a universidade para aplicar seus conhecimentos lá na escola, para estar construindo com a escola, melhorando a educação pública, eu acho que também é coisa que a gente não pode deixar perder de vista, né? Mostrar caminho, nem mostrar caminho, mas eu acho que a gente está junto, perceber que aquilo que está acontecendo na tua escola aconteceu na outra, e que a gente está junto, e que a gente não abandona isso. Eu entrei na educação, e eu falo que por acaso, porque eu nunca na vida pensei em ser professora, nunca, eu queria ser aeromoça, eu queria ser bailarina, mas professora, queria viajar, queria dançar, queria ser cantora, mas não pensava em ser professora. E ao vir para o Grajaú, meu pai foi contemplado com uma casa aqui do BNH, né, da Coab, e aí nós viemos. Eu ia fazer 18 anos quando vim para cá. E eu estava terminando o ensino médio, né? Eu ia fazer 18 anos no ano seguinte, vim com 17, estava no último ano do ensino médio. E vim ali para o Socorro, me transferi ali para o... Naquela época era Melvin Jones, né? Dom Duarte Leopoldo. Fui terminar o ensino médio ali. E vir para o Grajaú fez toda a diferença na minha vida. Porque ao vir para o Grajaú, eu morava na Vila Mariana, na casa da avó. Eu nasci lá naquela casa e morei 17 anos lá. Estudei em escola pública lá no bairro mesmo.
Mas era uma outra realidade. Quando eu vim para cá, eu me deparei com uma comunidade que lutava para ter água. Para ter água saindo da torneira, tinha um movimento popular, tinha um movimento de luta pela água encanada. Para ter luz, tinha um movimento pela luz elétrica, pela energia elétrica. Para ter ônibus, ter movimento do transporte. Depois eu entrei no movimento contra a carestia, porque a gente estava numa situação como a gente está hoje, né? As pessoas comendo osso, ou não tendo nem o osso para comer. E aí... A história do padre José Pegoraro, né? O padre nessa luta com a gente, né? Na época das comunidades eclesiais de base. E aí, meu pai, muito católico, quando a gente veio, a primeira coisa que a gente fez, depois que a gente arrumou tudo na casa, vamos sair para conhecer o bairro, o pai falou, vamos ver onde fica a igreja, né, gente? E aí nós fomos, todo mundo, vamos ver onde fica a igreja. E aí, nesse caminho, procurando a igreja, nós encontramos o padre Pegoraro numa Kombi com um monte de seminarista. E aí ele nos falou, a gente está indo para lá, sobe aí que a gente leva. Lotamos aquela Kombi, porque nós já éramos em 7 filhos. Meu pai, minha mãe, 7 filhos. E aí lotamos a Kombi lá e fomos até a beira da represa, um casebre de madeira, cheio de pernilongo. Era um sábado à tarde, a missa era às 6 horas. A gente assistiu a missa ali. Ali, naquele dia, eu conheci a Claire, a irmã dela, e ali eles já começaram a me convidar. Você vem participar da catequese, você vai ser catequista, você vai ajudar a gente a preparar a missa, preparar as celebrações. E dessa de participar das coisas da igreja, no final das missas, era a hora dos avisos, né? Sempre no final da missa tinha um tempo que o padre entregava lá o microfone, às vezes nem padre, porque não era sempre que tinha padre, era a gente mesmo que fazia as celebrações, a gente já aproveitava o microfone e já, olha, a reunião do transporte é tal dia, tá aí na porta tem um abaixo-assinado, não sei do que, para creche, para escola, e era assim, a luta política estava junto ali dentro da comunidade. A gente fazia as reuniões, inclusive, no salão da igreja. Reunião do movimento popular era dentro do salão da igreja. E eu fui me formando aí. E eu acho que, se eu não tivesse vindo para o Grajaú, eu não seria professora. Então, foi essa vinda para o Grajaú que me abriu novos horizontes, né? Eu fui chamada para ficar com umas crianças. Eu estava desempregada, que quando eu vim para o Grajaú, eu trabalhava na Avenida Paulista. E aí eu comecei a chegar atrasada, porque o ônibus aqui era muito ruim, demorava muito, quebrava no meio do caminho, então eu chegava sempre atrasada. Às vezes eu passava mal, eu tinha enjoo, eu tinha que descer, tomava não sei quantos ônibus, naquela época não tinha um bilhete único, né? E estava ficando difícil para eu ir trabalhar na Vida Paulista morando no Grajaú. E aí eu pedi para ser mandada embora, e eles já estavam mesmo para mandar, porque meu ponto era todo bagunçado, eu só chegava atrasada todo dia. E aí me mandaram embora, eu fiquei desempregada no mês de maio. E aí o engenheiro do BNH tinha dado uma chuva muito forte, que destelhou várias casas, tinha material espalhado pelo conjunto ali, e tinha funcionários da Coab arrumando. E aí o engenheiro que andava por ali, ele falou se... Ele me via passeando com meus irmãos por ali, e ele bateu lá na minha casa e perguntou se eu era professora. Eu falei, não. Ele falou, a gente está com muita criança transitando aqui no meio, muitas famílias que chegaram já aqui, e crianças transitando no meio de material está muito perigoso. Você não quer fazer um trabalho com essas crianças? A gente tem uma casa que está desocupada ainda, não foi entregue. Eu arrumo lajes de cera, papel, aqueles papel, formulário contínuo de computador, né? Arrumou uma pilha daquilo lá, corda, bola, dominó, e eu passava as tardes com um grupo de crianças lá, naquela casa. Brincava no quintal, ele levava uns lanches, não era sempre que tinha, mas às vezes ele aparecia lá com suco e bolacha, e ali eu fui começando. Depois, quando foi mais no final do ano, acho que outubro, ele me procurou se eu não podia substituir uma professora numa escola. Eu falei, mas eu já falei para você, a Luísa, que eu não sou professora. Eu estou aqui só porque eu estou desempregada. A hora que eu arrumar um emprego, eu vou ter que largar isso aqui. Eu estou procurando e tal. Ele falou assim, então, mas é um emprego, você vai receber. Eu falei, mas eu nem sou professora. Ele falou, é uma escola de crianças com deficiência mental, e elas
essa escola ela era gerida assim, por mães das crianças, mas a orientação pedagógica da escola era na época era a OSEC, né? Da Faculdade de Psicologia da OSEC, que é a Unisa. Então, eles tinham um centro de saúde mental ali na cidade de Dutra, que as mães levavam essas crianças especiais. Na época, não frequentavam a escola não aceitava essas crianças, né? Ficavam em casa. Então, o centro de saúde mental atendia essas crianças e as famílias, e essas mães resolveram montar essa escolinha ali no Rio Bonito. E aí eu fui, porque a professora abandonou ali as crianças, não foi mais, e aí eu fui até elas arrumarem outra professora. E eu fiquei 4 anos trabalhando lá. Era aquela, né, a LACE que agora que funciona ali perto do Extra, ali, do Açaí, né? Era o início da LACE, as mães das crianças da LACE. E eu trabalhei 4 anos lá. Aprendi pra caramba. Aí eu resolvi fazer o magistério. Eu tinha terminado o ensino médio. E aí eu resolvi fazer, mas eu vou ter que ser professora. Eu não podia pagar a faculdade. Naquele tempo era muito difícil entrar numa universidade pública. E aí eu fui procurar o magistério do Estado. E aí eu fui estudar lá no Casagrande ali, aquela escola que não sei se ainda tem magistério, ali no Jardim Casagrande, indo para Parelheiros. Eu fui estudar lá, tive que fazer do 2º, 3º e o 4º ano, eu tive que voltar tudo, né? Porque o meu ensino médio não valia para muita coisa no magistério. E aí eu entrei no magistério. E até hoje eu penso que se eu não tivesse vindo para o Grajaú, eu não teria feito magistério. Eu não sei o que eu seria. Também não teria sido, não era moça, bailarina, mas eu não seria professora. Então, ter vindo para o Grajaú, entrar aqui nessa comunidade e viver o que essa comunidade estava vivendo, ser parte dela, né? E perceber como era difícil construir as coisas aqui, né? Conquistar as coisas na comunidade, fez toda a diferença. Eu falo para os alunos, né? Falava muito quando estava na escola. Cada coisa que a gente tem aqui no Grajaú é resultado de luta, é uma vitória, porque assim, quando eu vim não tinha luz elétrica em todas as casas, não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha transporte suficiente, não tinha creche, não tinha escola, no posto de saúde, isso tudo a comunidade lutou para conquistar. Nada veio de graça aqui, nada, tudo foi com muita luta. Até a escola do Pegoraro, quando eles construíram a escola de Latinha, depois de um tempo, quiseram colocar o nome na escola de Mercedes Martins, não sei das quantas. Essa Mercedes era a proprietária desse loteamento antes de lotear e vender. Ela foi a grileira, vamos dizer assim, porque era um loteamento clandestino. Quando as pessoas terminavam de pagar aquele carnezinho imenso, elas não recebiam a escritura do terreno, porque faltava muita documentação da parte de quem vendeu, quem loteou e vendeu. Então, a gente falava que era um terreno clandestino, irregular. E foi uma das lutas que a gente travou aqui no bairro, para as pessoas poderem ter a escritura. E como que agora vai botar o nome dessa mulher numa escola? Né? E a gente correu atrás para... Assim, o padre Pegoraro tinha morrido fazia 1 ano. Né? A gente falou, não, essa escola vai chamar Padre José Pegoraro, que foi o padre que lutou muito com a gente aqui. Ele fez um trabalho com os meninos que viviam em situação de rua, né? Ele ia para Santo Amaro, recolhia essas crianças ali em frente à igreja, no Largo 13, ele queria trazer para a casa dele, elas não queriam vir, elas tinham medo, porque elas não sabiam, né? Ele ia com uma Kombi cheia de cobertor, comida, lanche para as crianças, e eles não queriam, então ele dormia lá, no Largo 13, com as crianças, porque elas corriam o risco de serem mortas pela polícia, né? Então ele ficava junto ali, dormia, botava cobertor lá para todo mundo, tomava lanche com eles. E aí, aqui, esse centro de promoção social, aqui perto do João da Silva, foi fundado por ele, né? Que na época chamava Casa do Menor. Ele fez um galpão e trazia os meninos para cá. E ele recebia dinheiro do exterior, da família dele da Itália, para montar aquilo lá. Ele dava aula na PUC, o salário dele todinho era para o projeto dele lá. E ele salvou muitos meninos ali, viu? Muitos meninos, ele fez um trabalho assim, excepcional. Morreu jogando futebol ali na quadra do Centro de Promoção Social, ele morreu do coração.
teve um piripaque na quadra jogando com os meninos no mês de janeiro. E foi fatal, assim, teve uma parada cardíaca, foi fatal. E, assim, morreu fazendo o que ele gostava de fazer, né? Então, essa história, assim, ter uma escola com esse nome, e a escola fazer jus, né, a uma pessoa como ele, né, que tanto batalhou nessa comunidade do Grajaú. Olá, meu nome é Eliana, trabalho na escola aqui na Merenda, sou merendeira na escola no município de Ferraz Vasconcelos, estado de São Paulo. Essa é minha amiga. Meu nome é Gláucia. Ela me ajuda, me auxilia. A gente, para melhorar o dia a dia das crianças, a gente faz uma merendinha saudável, tá? Olha o tamanho da panela. Vou ver se eu consigo mostrar, peraí. Cadê? Aqui, olha o tamanho da panela. Assim, tá bom? Essa é a panelinha de pressão da gente. Nossa alimentação é feita tudo natural e com acompanhamento de nutricionista. A gente tem um cardápio a ser seguido. Esse, tá? A gente segue o cardápio dia a dia. De 15 em 15 a gente troca o cardápio. A gente tem que ser bem higiênica. A gente esteriliza tudo quando chega. A gente faz a higienização da verdura e das frutas que tem casca com esse produto. E é isso. O que a gente faz para melhorar o dia a dia e deixar melhor o dia e a merenda das crianças é fazer uma boa merenda. E é tudo feito com amor e carinho, viu? Isso. Beijo. Beijo.